Rádio Independente. Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diffenbach, hoje para falar sobre a Conferência Municipal de Saúde que ocorre no dia de hoje na Univates. Bom dia, Dr. Sérgio. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Amigos, ouvintes da Rádio Independente. Eu estava toda manhã ali na Univates, onde está acontecendo a 9ª Conferência Municipal de Saúde. É uma conferência muito importante, ela é uma exigência legal de que todos os municípios e depois o Estado e até a União façam a conferência de saúde, momento em que devem participar integrantes da sociedade organizada, os usuários, os trabalhadores em saúde, os gestores, para poderem cada vez mais compreender, ler e projetar a saúde que você quer em cada município. E eu estava ali ouvindo a secretária de saúde do município e alguns números são interessantes que talvez a gente saiba, tenha, mas é importante a gente lembrar que Lajeado, ela conta hoje com 5.074 crianças abaixo de 5 anos. É um número bastante expressivo e quando a gente vai para outra ponta das nossas idades, nós vamos ver que temos 2.073 idosos acima de 80 anos. Se nós formos buscar a população acima de 60 anos, Lajeado já tem 11.519 pessoas entre 60 e 80 anos. Por que é importante a gente olhar essas classificações? Porque quando se fala em saúde, há classificações de doenças que acometem faixas etárias diferentes de saúde. E para cada faixa etária, para cada momento, tem que haver um programa, um manejo diferente, uma disponibilização de serviço diferente. E um município e o Estado e a União que desenvolve um sistema público de saúde, ele precisa olhar para todas essas pontas. E a gente costuma, assim, muito rapidamente, lembrar de saúde quando pensa em hospital, quando pensa em cirurgia, quando pensa em consulta. E muito o que se enfatizou na manhã de hoje, e que é uma grande verdade, é que a grande maioria das doenças, vejam bem como é importante a gente lembrar disso, a grande maioria das doenças são preveníveis e evitáveis. Muitas delas a partir do nosso próprio comportamento, que envolvem a nossa alimentação, os nossos hábitos de vida. Como nós não cuidamos tão bem desses itens, nós aumentamos a incidência de uma série de doenças que terminam naturalmente sobrecarregando o sistema de saúde público, o complementar e o privado. Hoje o orçamento da saúde de Lajeado está em torno de 200 milhões de reais. E que vai desde o agente comunitário de saúde até outros encaminhamentos que envolvem também as outras instâncias de governo. Nessa linha, também se acrescentam alguns elementos novos com os quais os orçamentos não estavam tão ocupados até tempo atrás, que são, por exemplo, a saúde mental das pessoas. Isso já está dito pela Organização Mundial de Saúde, que saúde não é apenas não ter doenças. Saúde é ter um estado de completo bem-estar físico, mental e social. O que você quer dizer com isso? Que é muito mais barato e é extremamente necessário aumentarmos os investimentos em saúde, em atenção básica, que é a função primordial do município. Aquela quanto mais capilaridade tiver, ou seja, quanto mais próxima das pessoas tiver, quanto mais preventiva for, ela é mais barata e ela surte mais efeito. Dizia uma das profissionais que estava palestrando ali, às vezes, inserir uma fruta na dieta de uma pessoa pode trazer reflexos positivos em termos de saúde. Nós termos mudança de hábitos em termos de alimentação, em termos de cotidiano, o quanto que nós dormimos, como dormimos, quanto que nós afastamos dos fatores estressantes, o quanto que caminhamos, praticamos exercícios, isso reflete em obesidade, em diabetes. Tem um outro número muito interessante aqui, que nós temos quase que 50% da nossa população com problema de peso. E o problema de peso, de sobrepeso, ele é fator que pode aumentar doenças,
tanto quanto qualquer outra predisposição genética, inclusive. Então, às vezes, nós ficamos pensando, não, isso eu já tenho de família. Pois bem, se tu já tens de família, aí é mais um motivo para tu redobrar a tua atenção. E isso se faz com programa público, com política pública, com comunidade unida, com comunidade organizada. Estava ali um grupo de senhoras do canto coral. Isso tudo traz bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social, que reflete na diminuição da necessidade de medicamentos. E não querendo fazer nenhum confronto com o mundo comercial aqui, é assustador o número de farmácias que temos em Lajeado. Não sei se vocês têm essa percepção. Com certeza. Mas a gente anda 2 quadras, tem 5 farmácias. Por que isso? Nós estamos nos medicando muito. E sempre que tratarmos de saúde, se investirmos pouco em prevenção e em muito no tratamento, a conta não vai fechar. Então, esses debates, esses momentos, eles se prestam muito para isso. Para nós, como sociedade, seja do usuário, seja do profissional que trabalha, seja do gestor, compreendermos, repetirmos e enfatizarmos, e é isso que eu estou fazendo aqui, para dizermos que saúde é muito amplo. É uma estrutura enorme que envolve a nossa vida, desde antes da nossa concepção. Vejam bem, desde antes da nossa concepção, ou seja, lá na programação de quando que os nossos pais deveriam ter filhos, e quando que os nossos filhos terão filhos, quando que nós tivemos os nossos filhos, isso envolve gravidez precoce, isso é saúde antes do nascimento, assim como envolve saúde mental depois da morte, em alguns traumas que ficam, em algumas formas como acontecem. Então o sistema de saúde ele é integral, ele é único, ele atinge toda a população, mas ele deve ser tratado também por toda essa população. E esse foi o objetivo de hoje e segue ainda à tarde da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Lajeado.